Boa tarde a todos. Primeiro quero pedir desculpas, essa mesa já deveria ter acontecido, mas antes da mesa a gente teve duas ações, um curso e outra visita a uma obra, e a gente acabou invadindo um pouco o horário da mesa, e é uma mesa bastante importante, vamos falar sobre patrimônio de Niterói, é uma roda de conversa, na verdade, onde a gente tem 4 convidados que vão falar um pouco do estado da arte do patrimônio em Niterói e dos projetos em curso, que também são bastante significativos nesse momento, de retomada da área da cultura a nível nacional, e a gente tem em Niterói também essa retomada, e isso é bem bacana. Então, eu vou chamar os nossos convidados para a mesa. A Lúcia Borges, arquiteta, professora, doutora também em arquitetura, bastante atuante na área de patrimônio, conselheira do IAB-RJ, nossa representante no Departamento de Patrimônio Cultural em Niterói, também, pelo IAB. IAB Leste Metropolitano, perdão, Patrícia, IAB Leste Metropolitano. A gente também tem mais uma convidada bastante importante, que é a Mariana Vaz, arquiteta, militante na área de patrimônio, tem um trabalho extenso também, professora, doutora também em arquitetura. A gente vai ter mais 2 arquitetos um pouco mais jovens, que é o Paulo. O Paulo é nosso representante, na verdade, ele é o representante do INEPAC, no Departamento de Patrimônio Material do INEPAC, e vem fazendo um trabalho brilhante no acompanhamento e fiscalização de edificações tombadas a nível do Estado. E ele é fiscal de algumas obras aqui em Niterói e acompanhou processos importantes nos últimos anos. A gente também tem a Clara Buckley. Clara é arquiteta. A Clara também tem trabalhado em projetos importantes e obras também de restauro, ligadas não só ao edifício arquitetônico, ao bem arquitetônico, mas aos elementos integrados. A Clara também esteve em Buenos Aires estudando, depois voltou para o Brasil, está trabalhando num dos projetos que a gente vai falar hoje aqui nessa mesa de conversa, nessa roda de conversa. A gente visitou, inclusive, essa obra há pouco, que é a Casa Norival de Freitas. A gente vai começar a mesa com a Lúcia Borges. A Lúcia vai falar um pouco desse estado da arte do patrimônio em Niterói. Ela tem sido, ao longo dos últimos anos, uma importante presença na defesa do patrimônio. Eu vou passar logo a palavra para a Lúcia, para a gente não se estender muito aqui na minha fala, porque a gente avançou um pouco o horário. Lúcia, você tem um microfone ao seu lado? Pode ser? Obrigada. Lúcia, você tem 15 a 20 minutos para falar. Ele vai ligar para você, Lúcia. Só um minuto, por favor. Alô? Oi, foi. Então, som. Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Eu devo começar mesmo agradecendo bastante o convite do CAL. Aliás, eu ia fazer uma sugestão, Noêmia. Você vai ficar longe daí? Não, acho que a gente tinha que se ver mais. Se chegasse mais, a gente se vê mais um pouquinho. Mas, enfim, vamos lá. Não vai cair. Bom, eu queria pedir a Noêmia que me avise quando eu estiver com 10 minutos, por favor. Tá bom? Então, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui participando desse evento, né? Um convite do CAL, enfim, o nosso conselho, aquele que foi criado pela nossa categoria profissional com bastante luta, né? E que estamos muito bem representados nesse momento, e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, em que eu venho aqui representando o IAB, né? O IAB que eu me filiei ainda como estudante de arquitetura,
quando o IAB funcionava ainda na Rua Conde de Irajá, em Botafogo. Então, isso é coisa aqui para os mais antigos entenderem. E, ao longo desses anos, eu acabei tendo, né, residindo e tendo uma atuação profissional aqui em Niterói. E não sei mais há quantos anos, a gente já perde um pouco a noção, mas há muitos anos que venho participando, colaborando, né, com o IAB. O IAB é, acima de tudo, uma instituição que depende de muita colaboração da categoria dos profissionais de arquitetura, acima de tudo, né? E, nesse sentido, às vezes a gente não consegue o tempo todo, mas a gente consegue ter inserções, né, em alguns períodos. E, por muitos anos, eu também venho sendo representante do IAB no Conselho de Patrimônio de Niterói. Então, na realidade, eu vou fazer uma fala em que eu vou fazer uma pincelada, né, porque a gente não pretende esgotar o assunto, né, mas uma pincelada em aspectos do patrimônio de Niterói, mas sob esse viés da trajetória do IAB, da atuação do IAB, da participação do IAB e do Conselho de Patrimônio nas ações que contribuíram para a valorização, para a preservação do patrimônio em Niterói. Em Niterói, eu vou falar mais específico de Niterói, porque os casos que eu trouxe são principalmente em Niterói. Mas é muito importante a gente lembrar que o IAB, o núcleo leste metropolitano do IAB, foi criado como núcleo em 76, após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, herdando, né, porque, no caso, deixou de ser o núcleo estadual, não era núcleo, o departamento do estado do Rio de Janeiro. Com a fusão com a Guanabara, o departamento foi para a cidade do Rio de Janeiro e responde pelo RJ como um todo, e em Niterói, aquela mobilização, aquele grupo, ele se constituiu como um núcleo. E esse núcleo, como vindo do antigo estado do Rio de Janeiro, ele atuava não só em relação à cidade de Niterói, mas em relação aos vários municípios. Então, ele, adiante, foi criado como leste metropolitano, trabalhando não só com a cidade de Niterói, mas com Itaboraí, Maricá, São Gonçalo. E, nesse sentido, ao longo desse evento, nós vamos ter várias atividades que vão envolver os outros municípios. Bom, lembrando aqui, no caso específico, os assuntos de patrimônio, no caso em Niterói, eles também remontam a essa data bastante antiga em relação a manifestações. Eu vou falar da época em que eu tenho mais possibilidades. É um antigo relativamente próximo, mas ele vai lá nos anos 70. Né? As ações relevantes do IAB junto ao patrimônio. Por patrimônio, a gente faça uma leitura aí, que não existe patrimônio cultural dissociado de urbanismo, de paisagem, de meio ambiente. Então, nós estamos falando disso tudo. Né? Então, nós temos, por exemplo, nos anos 70, uma atuação muito relevante do IAB e da sociedade, de um modo geral, vários outros segmentos organizados de Niterói, quanto à questão da urbanização da praia de Camboinhas, o projeto da Veplan Residência, que fazia uma intervenção grave no meio ambiente, que abriu um canal que separou a faixa de areia de Camboinhas, de Itaipu, e, adiante, gerou uma ação pública, na sociedade, uma ação popular na justiça, e o projeto acabou sendo alterado. Aspectos técnicos também possivelmente atrapalharam a implantação das marinas na Lagoa de Itaipu, mas o fato é que houve uma alteração de projeto em função dessa ação popular. Então, é importante lembrar que a preservação do patrimônio em Niterói, ela também não se faz apenas nos gabinetes ou nos órgãos públicos, que têm papel bastante importante,
a Lei de Patrimônio em Niterói, criada em 1980. Ela é de autoria de um vereador, ela nasceu na Câmara de Vereadores, mas ele se faz principalmente com o envolvimento e a participação da sociedade, né? São muitos segmentos sociais que, muitas vezes, em vários episódios, se mobilizam e colhemos algumas vitórias, às vezes nem sempre, né? Também temos derrotas. Mas, e nesse sentido, nos anos 90, 1990, mais especificamente, uma intervenção de uma construtora também, ali na Itapuca, né? Estava demolindo a pedra da Itapuca, e aí se passaram, quantos anos já nós estamos? 30 anos, mais, e a gente vive o Pão de Açúcar. Mas, enfim, fechei o parênteses. Então, a demolição da Itapuca, na parte continental, né, que aqueles que já estudaram a história de Niterói sabem que a pedra também era conectada e foi fracionada ali na abertura da via, né, em século anterior, né? E aí aquela intervenção gerou uma movimentação social em defesa, né, do patrimônio paisagístico, e o IAB entrou com uma ação civil pública e acabou resultando num TAC em que danos tiveram que ser reparados em relação à vegetação, à paisagem. Naturalmente, o desmonte de rocha não teve reversão, né? Assim como acontece no Pão de Açúcar, mas, enfim. E o projeto teve ajustes para se adequar ali. Muito bem. Isso foi como resultado também de uma ação popular e de uma iniciativa do IAB com essa ação civil pública, né? E aí, ao longo dessa história aí eu comecei na década de 70, então já estamos aí falando de 40, 50 anos, né? Ao longo dessa história, nós tivemos, por parte do núcleo de Niterói, de núcleo leste metropolitano, né? Algumas ações importantes relacionadas a patrimônio, de iniciativa do próprio núcleo, no sentido de eventos, debates, exposições, que sempre esse tipo de atividade, como estamos aqui hoje reunidos, elas são sempre referência e sempre promovem os momentos de debate e discussão em que os assuntos são amadurecidos, construídos e as causas vão avançando, né? Então, nesse sentido, eu recordo, no ano 2000, o Seminário de Preservação de Bens Culturais Imóveis, que ocorreu na Sala Carlos Couto, do Teatro Municipal, com a participação do arquiteto Nelson Dupré, de Hernani Freire e de Paulo Mendes da Rocha, nosso Pritzky, que esteve em Niterói nesse evento. Adiante, em 2007, a gente destaca uma exposição num evento que o IAB-RJ se envolveu diretamente, a Mira, e nós conseguimos trazer a parte da Mira, que é a exposição Transcription d'Architecture, para Niterói, no Solar do Jambeiro, que foi colocada a exposição, e foi uma exposição muito interessante sobre a ótica do patrimônio, porque ela tratava da questão da intervenção em bens de valor cultural, sejam edificações, sejam espaços urbanos, a questão da intervenção nos bens de patrimônio cultural são objeto de muito estudo, muito debate permanente dos especialistas e em reuniões internacionais, de muitos acordos e cartas patrimoniais, como a gente menciona, onde são consolidadas essas posições, e há um constante debate, uma atualização. E, naquele momento, realmente se discutia muito essa questão dos centros urbanos que demandavam usos, ocupações, vitalidade, edifícios que, no processo de pós-revolução industrial,
já se tornavam obsoletos e tinham que ser reaproveitados. Então, nesse sentido, a exposição trazia essas questões, e isso era muito importante. E também outros eventos mais abrangentes, que sempre a pauta de patrimônio esteve presente, e eles tratavam de urbanismo, de meio ambiente, da edificação, de projeto, e o patrimônio está sempre ali, como os seminários dos eixos Niterói Eixo 21, que aconteceram nos anos de 2000 e 2002, num processo de discussão da cidade, pós-Estatuto da Cidade, que é de 2001. E, em 2004, um evento muito importante, internacional, o workshop Discurso Reverso, em que também teve o comparecimento do Marcos Conder, que foi muito homenageado ontem à noite no evento de abertura deste evento, do Roberto Segre, o Álvaro Siza, entre muitos outros nomes de muita relevância, estiveram presentes. A exposição da 8ª Bienal de Arquitetura Espanhola, que também veio para Niterói. Em 2013, o seminário da UOC, então, participação do IAB no debate da cidade, o debate que envolve a questão de planejamento urbano, uso e ocupação do solo. Naquela época foi em relação à operação urbana consorciada no centro de Niterói, que gerou uma lei em 2013, onde nós tivemos uma vitória bem parcial, principalmente para o patrimônio, em que a gente vai perceber. Nós tivemos ali uma questão relacionada às nossas áreas de patrimônio cultural, as nossas APAUs, que são áreas de proteção do ambiente urbano, criadas na década de 90 e que foram alteradas nessa lei de 2013. Né? Mas, enfim, falando das lutas, especificamente do patrimônio, vou voltar a essa questão das APAU, tá? Porque é muito importante. Meu tempo. 5 que falta. Só tentarei ser muito... Olha, gente, não dá. Porque sem um mínimo de contextualização, não se fala. Ninguém entende nada. Então, veja lá. Tem umas lutas interessantes aqui. Lá nos idos de 2003, eu era membro do Conselho de Patrimônio, e nós temos uma escola tombada, num conjunto de 3 obras importantes tombadas na cidade, do arquiteto Álvaro Vital Brasil. Então, nós temos o próprio Instituto Vital Brasil, temos uma escola ali perto do ponto de Senrés, que eu não consigo me lembrar o nome, e tem a escola Raul Vidal, que fica ali na Feliciano Sodré, perto da Ponta da Areia. Finalzinho do centro para a Ponta da Areia. Não sei qual dos dois bairros. Bem, e a escola Raul Vidal tem uma característica nesses 3 prédios em que a fachada mais ensolarada e que não demanda... Não demanda, né? O projeto não contempla ambientes de permanência, como, por exemplo, salas de aula nas escolas. No projeto tem a circulação, e aí tem umas aberturas bem pequenas que iluminam e ventilam essa circulação. E a escola queria fazer uma intervenção, e aí fez um trabalho muito importante, muito interessante, com a comunidade escolar. E trouxe os alunos, professores, para trabalharem, a darem ideias, fazerem desenhos, etc. E aí a primeira coisa que todo mundo mudou foi a fachada, que não tinha janela, da Escola Vital Brasil. E aí nós, do patrimônio, arrepiamos os cabelos, e aí foi uma crise, porque isso foi parar no Conselho de Patrimônio, e aí nós nos mobilizamos e fizemos várias reuniões na escola, trouxemos vários conceitos de patrimônio. Foi muito rica, assim, a interação que estabelecemos, a reflexão que isso gerou, e nós recuamos e aceitamos parte das intervenções que era proposta pela comunidade escolar, que uma das regras é que não poderia pintar, porque a arquitetura moderna ela tinha que ser branca. Mas eles estavam odiando aquilo tudo. Eles queriam mexer naqueles vãos,
e queriam botar tijolinho, porque os vãos abertos eles diziam que era vulnerável. Então, botaram tijolinho, com isso houve uma pequena alteração na dimensão dos vãos, e as fachadas foram coloridas como o concurso de estudos de fachadas, de desenhos, que tinha sido promovido ali com os alunos, eles votaram e assim foi feito. Então, foi um momento interessante de reflexão, da gente realmente tomar consciência. Foi muito interessante, em 2003, quando essa noção de que o patrimônio não é matéria de especialistas e de uma classe privilegiada e de um saber exclusivamente acadêmico, mas é alguma coisa de atribuição de valor social. Então, isso é uma noção construída, né, e muito, como é que se diz, construída lá nos seus primórdios a partir dos anos 60, mas isso ganha muita força nos anos 80, 90, e aí nós estamos falando de 2003, e foi uma tomada de consciência muito importante essa experiência, eu não podia deixar de comentar isso aqui. Depois disso, nós também tivemos outras ações interessantes no sentido de defesa do patrimônio, duas obras importantes de Niterói, que é a Estação da Cantareira, em que era um espaço que pertenceu à antiga Conerge, e, como tal, havia um entendimento entre governo estadual e governo municipal, e aquilo tinha uma apropriação pública e social. E, de repente, aquilo, a Conerge não era mais Conerge, aquilo passou para o particular, que tinha direitos na justiça, que ganhou, e, com isso, aquilo deixou de ser público e teve que ter uma negociação, que aí coube muito a gestão da época, no sentido de que o bem tombado tivesse um uso que pudesse ser social e seria cultural. Acabou abrindo ali um espaço de uso cultural que também parece que não deu muito certo, mas o bem foi preservado. E o outro caso, a oficina de bondes ali na Avenida Marquês do Paraná, que já tinha sido mutilada quando da abertura da Avenida Marquês do Paraná, e em seguida ela foi tombada. Então, tinha que preservar as características principais da edificação, e conseguiu-se também um imóvel privado, que também deixou de ser público, não era mais oficina de bonde, isso já tinha passado à iniciativa privada, e aí conseguiu-se a conciliação com o supermercado Guanabara, conseguindo ali restabelecer uma calçada por trás das arcadas, da coisa. Bom, e muito importante o Cinema Icaraí, que vai ser tratado agora também nessa sessão como projeto, mas que tem uma luta que remonta a 2005, quando ele tinha sido tombado em 2001. Em 2005, uma lei de iniciativa do Legislativo propôs o destombamento do bem. E essa lei veio ao Conselho, que se manifestou totalmente contrário, o Conselho de Patrimônio, fez uma justificativa bem fundamentada, foi ao prefeito, que vetou a lei. Mas a Câmara de Vereadores derrubou o veto do prefeito, o cinema foi destombado. E aí o cinema passou a valer a lei, que era uma lei a imagem e semelhança do modelo de ocupação dos edifícios de Icaraí, da praia de Icaraí, 40 metros de altura. Aí eles preservavam a fachada da Álvares de Azevedo, que era uma grande vantagem, porque se eles tivessem destombado totalmente, eles teriam que respeitar um afastamento que inviabilizaria a construção de um edifício. E aí tinha lei, tinha uma função de maquiagens e disfarces assim, mas o fato é que espetava ali um prédio de 40 andares, ali no 40 metros, desculpa, exatamente, bem menos do que 40 andares, mas enfim. E aí, isso aí foi uma mobilização. O IAB, Núcleo Leste Metropolitano, fez relatório, fez nota técnica, foi para os jornais, a sociedade como um todo se mobilizou. Aí o IAB formalizou ao INEPAC a solicitação de tombamento,
Isso já foi em final de 2006. E, em 2008, o tombamento efetivamente saiu pelo INEPAC. E é esse tombamento que, até hoje, segura o cinema Icaraí. E aí, depois, os vários entendimentos da prefeitura com a UF, projetos diversos para lá. E tudo isso se deu no momento em que o Grupo Severiano Ribeiro tinha realmente se manifestado no sentido de querer eliminar, e a Secretaria de Cultura e o Conselho de Patrimônio já faziam gestões importantes junto ao grupo e estudavam projetos no sentido de viabilizar o cinema para que o cinema não saísse. Mas esse assunto não ficou guardado entre paredes e o mercado imobiliário foi ágil. E aí vivemos esse processo e estamos com o cinema fechado, porque chegou a ser aprovado, em setembro de 2005, novembro, um projeto de restauração que mexia com o interior, criava 4 salas para atender a viabilidade do cinema continuar funcionando como cinema, respeitava os elementos caracterizadores principais e fazia a intervenção. Bem, então, estamos aí no ponto que nós estamos ainda discutindo, mas tivemos um ganho muito grande com o tombamento do INEPAC, que não se aplica, então, à tal da lei. E recentemente, o Conselho também defendeu os pescadores de Itaipu numa área, o Quintal dos Pescadores, onde eles têm aquilo como uma extensão da atividade cotidiana deles de pescador, que é um bem cultural de valor imaterial, reconhecido legalmente, e eles têm esse espaço. Mas esse espaço estava com uma ação de reintegração de posse. E o Conselho chegou a fazer um tombamento da área para inibir a ação, mas os pescadores perderam a ação porque a Justiça deu ganho de causa para a maçonaria, que é, então, a proprietária da área. E aí, enfim, ela fez um resguardo de 4 casas que usam parte desses 2 lotes, são 2 lotes, e aí essas 4 casas ficaram resguardadas. Mas a área, que é a área que eles fazem reparo nas redes, tem as atividades comunitárias ligadas à pesca, etc., ela, a princípio, está na posse, quer dizer, ela está de volta para a maçonaria, e aí houve uma mobilização da gestão municipal, que eu não sei a quantas anda, isso foi em final de... A sentença já é de 22, né? E não sei em que ponto estão as tratativas dos pescadores com a prefeitura no sentido de desapropriar a área. É muito interessante que essas casas, inclusive, elas estão fora do alinhamento da rua, porque elas são anteriores ao loteamento de Itaipu. Então, o loteamento passou por cima das casas, o desenho. Quando foi implantado, as casas ficaram, a rua tem um estreitamento, e agora existe uma ação que seria para acabar com esse espaço de uso dessa comunidade tradicional e, de fato, muito antiga, porque este loteamento, diga-se, é da década de 40, de 1940, década de 1940. Bom, para fechar, eu vou comentar a nossa lei de uso e ocupação do solo, que vai ser objeto da próxima fala, mas que eu queria comentar os aspectos de patrimônio. Por quê? As áreas de preservação do ambiente urbano foram criadas na década de 90. São 3 áreas na área central, que é o centro da cidade propriamente dita, o bairro de Ponta da Areia, né, a grande área do bairro de Ponta da Areia, e a área de São Domingos, Graguatá e Boa Viagem. Então, são 3 APAUs. Depois, em 2006, a lei do PUR da região norte criou também mais uma lá em São Lourenço, que não é objeto dessa conversa aqui, porque está tudo ok com ela. Essas APAUs foram incorporadas ao PUR da região Praias da Bahia, mas essa lei da OAUC mexeu nisso. Mudou o conceito,
perdeu-se a noção de tecido urbano tão cara ao patrimônio cultural, criou-se uma noção de corredor como uma coisa basicamente de visibilidade de quem transita numa rua, e não tem, lá na OUC já não tem um controle necessário em relação aos imóveis na vizinhança dos imóveis de interesse de preservação, porque essas APAUs têm uma lista de imóveis de interesse de preservação que vem sendo mantida com uma alteração e outra, de uma lei para outra, mas os imóveis que não são de interesse de preservação e podem ser substituídos até, eles não têm, hoje, um parâmetro adequado ao ambiente urbano de áreas de interesse cultural. Então, essa é a questão. Essa questão, então, ela continua. Isso foi eu digo que a gente nem sempre ganha, isso foi a perda que tivemos grave na OUC em 2013 e que está se perpetuando na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é preciso uma reflexão a respeito. Além do Caminho Niemeyer, que tem um artigo assim pouco republicano, que, na realidade, fala de uma decisão do órgão maior, da autoridade municipal, e não remete, por exemplo, a uma esfera de debate público ou de órgão técnico, né? E a própria Cantareira, que está muito ameaçada nessa lei e que, enfim, tem sido objeto de discussão no Compur e vai ser objeto da próxima... Fala se eu calar a boca e deixar que venha o próximo... Não vamos calar a boca, não, na próxima Lúcia. Mesa. Não, ok, porque... desculpe se eu passei do horário. Patrimônio em Niterói é muito, muito extenso. Foi um breve resumo. Lúcia, obrigada, muito obrigada. Tá? Eu só vou fazer aqui 3 considerações que eu acho importantes, porque elas se refletem nas falas seguintes, que a Lúcia tocou, que uma é o movimento da sociedade civil. Ele é essencial. A sociedade civil e as entidades, elas precisam se movimentar para que as políticas públicas elas sejam aplicadas e sejam revistas. Isso é essencial. E as especificidades do patrimônio que a gente tem, a fala da Lúcia traz muito isso, e isso é muito importante. A gente vai ver refletido nos projetos, quando eles são feitos, aplicados ou refletidos, quando a gente faz uma discussão a respeito de planejamento urbano, de revisão de plano diretor e de ações muito específicas do patrimônio de intervenção. Né? Como a gente pode tratar essas questões. E aí a gente vai agora já mais, de uma forma mais pontual, trabalhar aqui com alguns casos, algumas situações que a gente tem em Niterói, de objetos, digamos assim, o objeto dentro do contexto que a gente tem em Niterói. Eu só vou fazer mais uma observação, que um colega me mandou aqui um WhatsApp, eu não me apresentei. Eu sou Noêmia Barradas, sou arquiteta, militante do patrimônio desde estudante e venho trabalhando ao longo de quase... Eu comecei a estagiar em 91, tá? Então, eu tenho 32 anos aí militando pelo patrimônio. Eu tomei dessa cachaça do patrimônio e nunca mais saí. Mas a gente não pode pensar, né, como uma disciplina afastada do restante. A gente não pode pensar em patrimônio afastado de planejamento urbano, de políticas públicas, de ações efetivas e interface com as arquiteturas nas suas várias escalas. Então, a gente tem que pensar nesse sentido amplo. A gente tinha pensado aqui numa roda um pouco diferente, onde a Mariana ia falar mais ao final, mas acho que a Mariana está com um horário apertado, não é isso, Mariana? Posso? Posso? Então, por favor, Mariana, deixa eu passar aqui. Você tem PowerPoint para apresentar? Então tá bom. Então a gente vai dar continuidade aqui com o Paulo. O Paulo Coutinho, ele é nosso arquiteto no INEPAC, no sentido dele é o arquiteto do INEPAC que vem acompanhando as ações em Niterói, tá? Ele é do Departamento de Patrimônio Material, que é o patrimônio que vai trabalhar com o construído. Então, acho que ele tem aí importantes questões a ser colocadas para a gente e até um pouco trazendo um pouco da fala da Lúcia em relação ao Cine Caraí, né, Paulo?
Boa tarde a todo mundo. Assim, primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Cal a oportunidade. Falar para as pessoas não é um ambiente assim, muito cômodo, né? Eu prefiro ficar fiscalizando obra, eu acho que mais agradável. Mas são ossos de ofício, né? Espero poder contribuir de alguma forma aí com vocês. Quando a gente fala em Niterói, também é importante lembrar que Niterói tem o primeiro prédio a abrigar um órgão público do Brasil, não sei se todos sabem. O nome é Palácio de São Domingos, mas, né, aparentemente eu acho que é um nome errado, que seria o Palacete da Praia Grande, que fica ali na Rua Marechal de Deodoro, né, número 30. Bem, vou ficar em pé que é melhor. Eu acho que essa parte não é muito importante, não, né, que fala sobre mim. Eu acho que é mais os assuntos que são melhores. Mas, brevemente, sou arquiteto, né, no INEPAC e também trabalho como consultor na fraternidade, no Museu Sacro Franciscano, que fica ali do lado do Convento de Santo Antônio. Sou membro do grupo para avaliar as fortalezas, né, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tem uma iniciativa, né, particular, que é com um amigo, que a gente faz percursos virtuais e disponibiliza ao público, com o nome é Acervo Caroline Lohane. E sou pós-graduado em Master BIM e fui aluno da Mariana Vaz aqui, da primeira turma lá da Unesa. Pode passar aí. Bem, vamos falar os bens tombados em Niterói, em especial esses dois que eu estou cuidando no momento, apesar dos outros. A Casa Notre Dame e o Cinema Icaraí. Pode ir. Tremendo um pouquinho. Os edifícios, apesar de distintos, claro, eles tinham dois assuntos em comum, né, que seriam as demolições necessárias para viabilizar os processos de restauração. Então, vamos lá? Isso é importante. Dependendo do grau de intervenção, o INEPAC ele tem um conselho superior que a gente envia ou encaminha, no caso, a demanda, que é o Conselho Estadual de Tombamento, para respaldar o técnico mesmo, porque, dependendo do assunto, é algo muito grave para eles, né, assinar sozinho. Então, o que a gente faz? A gente encaminha para o SET, que delibera acerca da pauta. Entendeu? O Conselho Estadual de Tombamento tem como principal atribuição a proteção ao patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere a documentos, obras de locais de valor histórico, artístico e arqueológico, por meio de pareceres sobre atos de tombamento de bens de interesse cultural e pronunciamento quanto a propostas de intervenção para os bens protegidos. Pode ir. Vamos lá, o projeto de restauração do Solar Norival de Freitas. A minha fala sobre ele vai ser breve, porque a Clara que complementa, porque ela está fazendo o projeto de restauração. Então, vamos lá. Pode passar esse slide aí, né? A proposta da prefeitura, ela vinha desde 2019. Lógico que antes já tinha esse projeto, porque era uma construção de um acréscimo para viabilizar a obra de restauração. Só que, quer dizer, foram tendo algumas alterações ao longo do tempo, e para viabilizar essa obra, eles queriam construir um acréscimo para servir de apoio ao Conservatório de Música e para tirar a parte molhada da casa, né? Então, eles teriam assim, levar a parte administrativa, auditório, estúdio de gravação, áreas de trabalho e sanitários. Contudo, para o avanço dessa obra, ela tinha dois assuntos importantes. A retirada de um elemento arbóreo no telhado, e o segundo era a demolição de uma parte assim. Ela é até original da casa, mas ela sofreu muita alteração ao longo do tempo. Vamos ver a seguir. Isso aí é a árvore que estava na parte posterior, uma figueira, que era inacreditável quando a gente via assim, né, o tamanho do dano que promoveu. É no centro, fica na Maestro Felício Toledo 474. Pode ir. Isso é o dano da figueira que foi. A gente pode, porque não ajudou muito. Isso aí era
a parte superior no telhado da figueira. E para remover, foi necessário fazer toda a demolição da parte posterior, para reconstrução com um processo de anastilose, no caso. Isso aqui é o tronco da figueira que estava no topo lá da cobertura. Essa parte que é o acréscimo, não é bem um acréscimo, né, mas era a parte posterior que poderia ser uma área de serviço. Mas como ela estava muito alterada, a gente vê laje, pilar, viga, então ela não tinha mais elemento que fosse assim, característico e que valorizasse a construção. Então a gente entendeu, lógico que também essa demanda eu levei para o Conselho de Tombamento, ficou entendido que a demolição ela seria positiva para a restauração da casa, porque o elemento principal era a parte posterior mesmo, entendeu? Isso é uma forma, no caso, cada técnico tem uma forma de trabalho. Eu prefiro que os projetos sejam fracionados, porque assim eu consigo ter uma análise mais célere e como a gente tem bastante trabalho, então assim, é melhor analisar um projeto com 10 folhas a analisar com 50. Então, quer dizer, eu libero aquele e eu já posso passar para outra demanda que surge com a gente. Entendeu? Essa aqui... desculpa, voltando ao slide anterior. Não, tranquilo. Essa questão da celeridade foi justamente por isso. Pode passar. Porque a equipe, para não ficar parada, assim, mas para eles atacarem uma parte da obra, eles encaminharam para mim a reconstrução da varanda e a remoção dessa escada. Então, tem a previsão de mais ou menos 20 dias de trabalho. Então, a equipe vai ficar ocupada aí nesse período. Então, foi melhor assim. Isso aí já é a perspectiva, não é a perspectiva, né? A vista frontal, com o elemento ao fundo, né, o acréscimo, que a gente só solicitou que fosse mais neutro possível, porque na primeira proposta colocaram aço cortem, tijolo aparente, então ia causar um certo conflito com a casa. Então não era interessante, que a casa é o projeto principal. Agora eu vou falar do Cinema Icaraí, que foi assim, uma grande experiência, até por ser morador da cidade, né, eu passo todo dia ali em frente ao cinema, vejo fechado, e é uma coisa que toca bastante, entendeu? Pode ir. No que se refere à importância cultural da preservação do Cinema Icaraí, a gente ressalta esses aspectos: valor arquitetônico, como representante do Art Deco, seu valor como testemunho do desenvolvimento urbano do bairro, seu valor como remanescente da era do cinema, por se tratar do último cinema de rua, e seu valor afetivo, né, para a população em si. Em 2015, quer dizer, é porque eu entrei no INEPAC em 2019, então a referência que tem mais anterior foi de 2015, quando a prefeitura enviou um projeto que propunha a demolição dos apartamentos na cobertura para a construção de um acréscimo, né, com 3 salas de cinema e mais os restaurantes, alguma coisa assim. Em 2019, eles reapresentaram esse projeto. Eu entendi que era importante para revitalizar a área, para ter uma sustentabilidade econômica e porque, se a gente for ver até em análise, não existe mais cinema de rua, né? Lógico que o tombamento como cinema ele não se ampara, né? Como uso, no caso. Mas ele não existe mais cinema de rua. Então, era importante ter um carinho especial, ter um olhar diferente para manter como patrimônio. E dentro das diversas atividades... para eu poder atuar junto à prefeitura, primeiro eu teria que saber se o INEPAC, se é permitido trabalhar em conjunto com a prefeitura para o benefício de algum bem. Então, dentro das atividades do DPCN, eu destaquei 2. Dar orientação e apoio técnico a projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, e assessorar as prefeituras municipais, instituições públicas e comunitárias. Então, vendo que assim eu posso seguir essa linha, eu não estou ultrapassando o limite que o Instituto permite, então vou tentar viabilizar da melhor forma possível, entendeu? O ponto que eu falei anteriormente,
como morador do município, arquiteto e técnico, eu entendia que a proposta era importante para preservar o cinema. E ponto 2, que foram consideradas premissas: preservação do ambiente, do salão de cinema, loja inclusive seu balcão, porque as propostas anteriores elas fragmentavam o salão em outras salas. A clareza na destinação do uso do espaço, que é um salão de cinema e a sede para a orquestra sinfônica. O atendimento às especificidades necessárias técnicas para as atividades propostas. Então, assim, para uma orquestra, ele tem uma quantidade X de salas que tem que atender, não tem jeito. Acessibilidade e, como eu falei antes, também a sustentabilidade financeira do espaço. Se o cinema lá atrás fechou, é porque ele não era mais sustentável, não tinha como manter. Então, você não vai restaurar um bem, devolver para a população, para ele não ser sustentável financeiramente, entendeu? E, mais uma vez, dada a complexidade e proporção da intervenção, seria necessário encaminhar o assunto ao Conselho de Tombamento para poder respaldar a minha decisão como técnico, não sendo uma decisão individual. Então, eu orientei primeiro a prefeitura a fazer uma consulta prévia, que foi a melhor que eu vislumbrei ali para eles. A prefeitura ela fez o seguinte: ela não preparou um projeto, ela mandou uma proposta para o INEPAC, vendo se seria permitido construir um acréscimo, fazer a demolição e a construção de um acréscimo. Então, eu preparei o parecer, eu entendi que era importante e encaminhei para o SET. E após 2 sessões, foi aprovado no SET após 2 sessões, e o parecer, inclusive, foi da conselheira, a senhora Dora Alcântara. Isso aí, pode passar isso aí. Depois dessa sessão do SET, eles enviaram novamente, aí foi permitido construir, fazer essa alteração, e eles enviaram o projeto básico. Então, com esse projeto eu analisei, eu gostei da proposta, eu só fiz essa sugestão aqui na época. E o projeto atendeu, que ele tinha um limite X de altura e um afastamento. Então, ele ficou 1,5 metro mais baixo, e o afastamento frontal, que era de 3 metros ou 3,5 metros, passou para 6. Então, ia ser um elemento mais discreto a ser apresentado. Volta só mais uma vezinha. E a minha sugestão para o projeto foi assim, porque aqui tem uma quina e eu só optei para colocar uma forma curvilínea para aproveitar com o desenho do próprio cinema. Pode passar. Então, a gente tem mais ou menos a proposta, que aqui são 3 salas de cinema, 3 restaurantes e mais espaço para café. Aproveita essa laje aqui para uma área livre. E aqui a quina justamente para seguir esse desenho aqui, para não ficar para ficar mais harmônico. Essa aí mais uma imagem. Essa aí é a vista frontal, né? Pode passar. E o parecer referente ao projeto básico foi encaminhado para mais uma sessão do SET, que o meu tinha um parecer favorável. O arquiteto, na ocasião, fez a apresentação aos conselheiros, tirou as dúvidas que surgiram na apresentação, e após a reunião e a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Só isso. Obrigado aí. Desculpa o mau jeito, que realmente não... Mas valeu a experiência. Paulo, muito obrigada. Apresentar um pouquinho aí do que vai acontecer com o Cine Icaraí e como foi o processo dentro do INEPAC. Eu vou pedir agora a Clara Buckley. Ela vai falar sobre a Casa Norival de Freitas. Por favor, Clara. Está funcionando? Tá. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Clara, eu sou arquiteta formada aqui na UF. Eu sou integrante de uma equipe que está fazendo o projeto executivo da Casa Norival de Freitas, que o Paulo acabou de apresentar brevemente. E como a gente está no processo ainda de fazer esse projeto, eu não tenho todas as respostas ainda para dar, né? A gente está ainda investigando toda essa parte de desenho. Então, vou apresentar mais ou menos o que já foi feito desde dezembro até agora. Então, pode passar, por favor.
Essa é uma foto histórica que a gente tem, infelizmente sem data até hoje, mas assim temos algumas referências, principalmente dessa parte aqui de pintura de pintura, esqueci, parietal, sim, nossa, me deu um branco. Das pinturas parietais, e isso também muito disso se perdeu, e eu vou passando as fotos agora para vocês entenderem um pouco. Pode passar, por favor. Essas são as plantas históricas também, feitas em 22, que a gente já entende que teve algumas incongruências em relação à realidade, né? Ela não foi construída exatamente como no desenho, mas muito do que tem aí a gente consegue se basear para poder seguir algumas orientações de projeto. Pode passar. Apresentando o edifício como um todo, né? Essa fachada frontal. Essas fotos são também do início das obras, então assim muito disso já se foi, né? Eu estou apresentando ela mais completa, como ele tinha dito. Aqui assim, a gente não tem mais essa varanda, enfim. E essa foi uma parte em que já tinha sido tirado toda a parte de escoramento que estava atrapalhando todo o processo, e aí começamos a obra em si. Pode passar. A fachada lateral esquerda, que é a fachada que tem esse alpendre, que a gente também já retirou para poder ter que fazer tudo novo. Um projeto exatamente igual ao anterior. E também é a fachada que contempla aquela árvore, a figueira, a famosa figueira, que a gente também já demoliu. E eu vou apresentar esse histórico da figueira também. A fachada lateral direita, que tem esse acesso lateral para uma escada metálica, né, externa, que dá acesso a todos os cômodos do segundo pavimento. E a fachada posterior, que inclusive já está até tracejado, aquele anexo, né, que um dia houve nessa edificação, e já foi retirado, e também ele fica na parte que agora será onde vai ter a passarela que conecta o edifício novo ao antigo. Um pouco do interior, né, de como está agora. Enfim, essa foi a parte que o escoramento ainda estava todo presente, em que estava de 50 a 50 segundos. Claro, se permite. Oi? Vocês me escutam? Sim. Só uma observação em relação aos escoramentos. É importante entender que essa casa ficou muitos anos jogada, né, sem nenhum tipo de cuidado. Então, o que aconteceu é que o escoramento interno foi excessivo. Então, para a contratação da obra, foi feito um projeto básico, e esse projeto básico ele não contempla da forma totalmente correta as intervenções necessárias, porque não se tinha acesso a muitos elementos da edificação. Quando da entrada da obra, foi reestudado os escoramentos internos, então foi retirado grande parte desses escoramentos, então foi muito mais fácil circular internamente dentro da edificação. A quantidade era assim absurda de escoramentos, inclusive em alguns pontos comprometendo o que ainda existia, né, se danificando. Desculpa, Clara, porque acho que, como essa foto mostra muito internamente, não se conseguia circular, é bom entender isso. Sim, era praticamente de metro em metro, né, que vinha uma escora. E aí aqui a gente consegue perceber que a edificação não possui mais o piso do térreo, né, tem só os baldrames. E assim como o piso do segundo pavimento, que também é inexistente, sobraram apenas esses barrotes aí, tipo, que alguns a gente vai conseguir recuperar, alguns não, em questão do incêndio, né, que houve em 84, e o incêndio mais recente, que a gente não tem a data certa, mas ele foi, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos. A gente 10 anos não, né, uns 20 já. Uns 20, vamos botar assim. Que atingiu mais a parte da copa, que é o que eu vou mostrar agora na sequência. Não, enfim, também a parte de cima, o piso sem o assoalho de madeira. E essa seria a copa, né, que é a parte que, enfim, a gente, como disse o Paulo, a gente não vai ter parte hidráulica dentro desse edifício, mas houve algum dia uma copa que tinha essa escada de madeira, que era o acesso interno para o segundo pavimento. Pode passar. Tinha essa pequena bancada de mármore, que ainda está lá, mas assim, num estado deplorável, porque justamente foi o local onde houve o segundo incêndio.
Essa é a situação atual da copa, né? Enfim, também já foi retirado muito desse escoramento, mas a gente já consegue ver que muito do revestimento se perdeu, a esquadria é inexistente e... Pode passar. E a escada também se perdeu por completo. A gente tem, por exemplo, só essa pequena peça que foi completamente carbonizada. A gente tem uma referência, pelo menos, de qual madeira foi feita a escada. E aqui são as pinturas parietais externas, que são da fachada posterior, principal. Perdão, gente, eu também fico nervosa falando. E aí a gente tem esse problema tanto da vandalização quanto da ação do tempo, né? Esse aqui, por exemplo, é uma foto muito mais recente, provavelmente de 2003. Ainda se via um pouco do desenho e hoje já não se vê quase nada. Então, assim, realmente as coisas foram se perdendo com uma velocidade muito acelerada. Essas são as de cima. O que pode se ver os desenhos de Niterói, que tinha a Pedra de Itapuca ou a Pedra do Índio, eu não lembro qual. Mas se via algumas, né, representações figurativas de Niterói. Agora, a situação é essa. Talvez a gente não consiga fazer nenhum tipo de recuperação nesse. Por dentro, a gente consegue ver que ainda tem muita coisa preservada embaixo dessa camada pictórica, né, tipo, mais recente, né? Por exemplo, essa foto de 2003 ainda se via toda essa parte ali e hoje esse mesmo local está assim. Então, há esperança de recuperar essa parte mais interna com mais, né, eficácia. Essa escada, que também veio se degradando muito nos últimos anos, principalmente pelo roubo mesmo, né? As pessoas invadiram e roubaram as peças de ferro. Pode passar, por favor. Essa é a situação atual. Então, a gente já não tem mais o guarda-corpo, muitos degraus já se perderam. E, atualmente, ela, inclusive, foi retirada e a gente está trabalhando para refazer todas essas peças. A varanda, né, pré-demolição, porque eu botei essas fotos para indicar como estava a laje, né, qual era a situação. Ela tinha toda uma estrutura interna de metal que estava completamente corroída. E, enfim, ela já foi demolida agora, só sobraram os pilaretes, em ferro também, fundido. Assim é a situação atual, né? A gente está... enfim, não é a situação atual porque não tem mais a escada, mas assim, agora ela está assim. E aqui também dá para se ver o piso de ladrilho hidráulico que ainda está presente lá e a gente vai conseguir recuperar. E a cronologia da árvore, que eu acho que foi o maior desafio nessa obra, com certeza, que ela cresceu aqui na aresta da fachada esquerda com a posterior, né? Então, assim, isso foi uma primeira visita que a gente fez, ela estava nesse estado. Pode passar. Para construir aquela sobrecobertura que vocês já viram na foto, metálica, teve que primeiramente tirar a copa, né? A gente usou primeiro biocida para começar esse processo, né? Para poder conseguir tirar a árvore como um todo. E aí tiramos a copa, primeiramente, indicamos a retirada da copa. E aqui já se vê como que ela foi entranhando realmente mais do que a gente imaginava, né? Porque isso foi, na hora que foi decapando toda a argamassa, a gente conseguiu perceber que era muito mais complexo. E aí, conforme isso ia avançando, a gente chegou à conclusão que teria que fazer uma grande demolição, né, que a gente não sabia desde o princípio. Então, foi através dessa investigação que a gente chegou a essa conclusão. E aqui é o começo da demolição, que a gente indicou que se retirasse aproximadamente 5 metros da fachada lateral e aproximadamente 2 metros da posterior. E aqui é o início, a gente está em cima do andaime, ali eles estão literalmente cortando a parte mais alta, né, do caule. E aqui, perdão. E aqui também já foi o processo de retirada, não sei se dá para ver, mas essas são as paredes do pavimento superior. E essa é a situação atual, né, como a gente encontra agora, e estamos ainda em processo de conversa para entender como isso vai ser recuperado, né, como que vai ser essa ligação entre as duas construções, a nova e a existente. E estamos por aí, nessa situação atual. Assim era como ela estava antes, né, dentro da edificação, porque não somente fora, mas ela foi enraizando por dentro, né. Então isso, deixa aí.
Esse era um banheiro, né, uma área molhada, então assim tem toda a tubulação, ela foi adentrando tudo e realmente pegou uma extensão muito maior do que a gente imaginava até por dentro, inclusive atravessando para o outro lado, enfim, totalmente descontrole. Mas está dando certo. E agora esse seria, só para complementar, é uma outra edificação que está no conjunto, né, do lote, que era uma garagem, uma antiga garagem, que agora vai ser um café. E aqui já se vê que, enfim, o vão já foi modificado, não havia quase telha, né? A gente conseguiu aproveitar alguma coisa, mas muita coisa tinha se perdido. E vamos recuperar, já está completamente diferente disso, mas estamos em processo de projeto. Bom, muito obrigada, gente. Obrigada, Clara. Agora a gente vai passar para a Mariana Vaz. Por favor, Mariana. Eu vou ficar em pé também, vou falar aqui uma apresentação que eu fui. Antes só de começar, vou fazer uma pequena palhinha sobre a questão de patrimônio Niterói, vou fazer algumas menções, né? Em 1993, né, como foi feita o primeiro estudo, né, que virou a legislação das primeiras APACs, muitas pessoas não sabem, mas uma das pessoas que colaborou com isso foi Gustavo Rocha Peixoto, que trabalhava aqui, né? Então, o DEPAC, ele hoje, né, que está com a Fernanda, está de férias, né? Eu fui estagiária da Fernanda, mas antes de ser estagiária da Fernanda, eu trabalhei no DEPAC com o Ferdinando Moura, que foi professor da UF, né? Também trabalhou aqui, Luiz Eduardo Pinheiro. Fui ainda estudante, né, do IAB, do Leste Metropolitano aqui. Organizamos junto com a equipe do Núcleo de Restauração de Niterói, que era presidido por Cláudio Valério Teixeira, né, onde está aqui a Beth, que trabalhou, restauradora, há muitos anos com ele. A equipe também contava com a Regina Pontinho de Matos, Cristiane Suzuki, pessoas que hoje estão trabalhando com patrimônio. Eu fui estagiária, então, assim, meu estágio com patrimônio começou em 98, na Prefeitura de Niterói. Então, passei pela restauração de São Lourenço dos Índios, do próprio Solar de Jambeiro, né? O Teatro Municipal de Niterói, acho que foi o monumento que começou a trabalhar, o Núcleo de Restauro de Niterói, foi premiado pelo IAB, como projeto, melhor projeto, destaque, não me lembro o ano, obviamente. Enfim, então, acho que a memória do patrimônio de Niterói também tem muito dessas pessoas, né, que foram os primeiros aí, militantes, e que eu tive assim, talvez o prazer e a honra, né, de ter trabalhado, de ter aprendido. Tudo que eu comecei a aprender no patrimônio, aprendi com essas pessoas, né? E depois fui me especializar na faculdade, né? Hoje eu tenho doutorado na área de patrimônio. Recentemente comecei a trabalhar no IAB junto com a Dora, convite dela, mais na parte de ensino. Sou hoje membro do ICOMOS. Fui professora do Paulo, que fez como primeiro trabalho de restauro, aprendendo técnicas retrospectivas na faculdade. O tema que eu passei para eles foi justamente a Casa Norival de Freitas, né? Enfim, então, foi um pouco disso, só para vocês entenderem assim, que onde eu estou e o que exatamente, por que eu vou falar um pouco sobre algumas questões de patrimônio aqui em Niterói. Hoje eu não trabalho efetivamente no DEPAC, não trabalho com patrimônio. Na verdade, eu sou só consultora do BID para trabalho de urbanização. Um trabalho que está acabando, mas como eu estou alocada na consultoria dentro da Secretaria de Obras, e aí, por isso que eu falei para a Noemi, eu falei, Noemi, Ilha da Boa Viagem, eu peguei um finalzinho, não participei do projeto, assim, acompanho, mas posso falar do que eu exatamente estou participando agora no final. Mas eu comecei, na verdade, a Secretaria de Obras em Niterói, ela é responsável pela parte dos cemitérios. E eu trabalhei no IFAM também muitos anos, né? O Mauro Pazini, que é fiscal hoje do IFAM, da maioria dessas obras de Niterói, no caso não das do Paulo, Paulo é do INEPAC, né? A gente tem 3 esferas de tombamento, municipal, estadual e federal, e eu lido com o federal por conta dos cemitérios. Então, tem o primeiro, na verdade, a primeira ajuda que eu dei para eles, né, foi com relação a um ossário que a gente teve que fazer no cemitério de São Francisco, porque não é tombado, mas é em torno de bem tombado, né? Então, entender o que é o entorno de bem tombado, como que isso trabalha. E aí, na época, eu não trouxe essa imagem porque eu não consegui resgatar.
a gente tinha um processo, a gente precisava aumentar a capacidade de cemitério ou ossário e a gente precisava tramitar essa aprovação no IPHAN, né? Então, eu ajudei, a gente acabou fazendo uma reconstituição 3D, e aí os meus superiores dizem que a culpa do 3D agora é minha, dentro da prefeitura, de ter que apresentar no 3D, né? Porque, enfim, é uma coisa que eu defendo, o Paulo sabe nisso, né? Eu acho que o patrimônio merece o carinho que a gente tem quando a gente faz um projeto para terceiros, que não tem necessariamente a ver com... Então, a simulação virtual, né, como fase de análise projetual, é uma coisa que eu defendo, né? Enfim, em sala de aula também, com os meus alunos, enfim. E aí a gente fez uma simulação de como ficaria essa obra, né, dentro do entorno, dentro do cemitério, embora ele não fosse tombado. E aí a gente encaminhou isso para o IPHAN e tal. O IPHAN aprovou, então a obra pôde prosseguir. Claro que a gente tem o que a gente chama, que eu falo que é sempre muito importante, que é a justificativa técnica, né? Então a gente passou por uma pandemia de Covid-19, a gente teve que ter um outro olhar para dentro dos cemitérios. Então a gente conseguiu chegar num denominador comum que o IPHAN aceitasse, e aprovamos e conseguimos fazer essa implementação. Passado o cemitério, aí eu acabei indo para o Maruí, né? Então, pode passar. Eu vou passar rapidamente, assim. A gente precisava, dentro do contexto, né, do cemitério do Maruí, a gente tem a capela, que foi tombada pelo IPHAN em 1538, né? Passou por um restauro que, se não me engano, foi financiado pela Fundação Roberto Marinho, há muito tempo atrás. O Cláudio ainda era vivo, acho que estava à frente, né, com a Fernanda. A capela foi toda restaurada, mas assim, o problema dos cemitérios, né, de uma maneira geral, então ficou abandonado e tal. E aí, quando a gente começou a fazer a recuperação do cemitério de Maruí, que aí ele é assim, todo tombado, então toda a obra de intervenção tem que passar pelo IPHAN, pela análise do IPHAN e tal. Durante a pandemia, eu fiz alguns cursos de especialização. Um dos que eu fiz, eu ganhei uma bolsa e fiz um curso à distância na Universidade de Ferrara. E aí, uma das coisas que a gente discutia era justamente a questão da sustentabilidade do patrimônio, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista do uso, né? E aí, quando a gente teve uma ação do Ministério Público pedindo para que se tomasse providência, que a prefeitura contratasse um projeto que tratasse das questões de incêndio, para-raio, né, SPDA e enfim, da capela, né, para que se preservasse e tal. E aí, dentro dessa discussão, a gente abriu com o IPHAN uma pauta sobre acessibilidade, de colocar a capela também como uma capela, por que não, mortuária, dentro do cemitério, para que ela tivesse um uso mais sustentável, então pudesse se velar um corpo. Trouxemos essa ideia, né, para o DEPAC, para o IPHAN, para ver. E aí isso acabou levando aí uma discussão de se colocar a acessibilidade, para vocês entenderem a minha relação também com a Boa Viagem, que partiu por aí, que era acessibilidade. Então, a gente fez um estudo que foi aprovado. A última coisa que falta aprovar no IPHAN é a iluminação monumental, né? Porque a gente tem toda aquela preocupação de... a gente, infelizmente, né, a gente coloca a iluminação muito baixa e a gente tem toda a instalação roubada. Então, a gente tenta botar poste, só que em patrimônio, quando a gente bota poste, né, posteamento, a gente perde a visibilidade do patrimônio. Então, tem todo um estudo luminotécnico. Então, o meu papel foi fazer um pouco uma orientação técnica junto da empresa, né, contratada, e fazendo um diálogo mais assertivo com o DEPAC, né, que é o órgão de fiscalização representado pela Fernanda, e o IPHAN, que na pessoa do Mauro, no Pazini, né, para poder fazer a aprovação desses projetos. Então, esse projeto já está aprovado, ele vai entrar em fase de contratação, né, de execução. Eu separei só algumas imagens aqui, de uma maneira geral, para vocês verem. Então, a capela, né? Então, esse projeto foi apresentado pela empresa. Algumas coisas que chegam, aí, como o Paulo diz, né? A gente faz uma análise, retorna. Infelizmente, né, muitas vezes a gente não tem uma empresa que é altamente gabaritada, né? Não é sempre que a gente, né, pode contar com uma empresa. Mas, assim, o importante é que as pessoas se conscientizem, né, e vão fazendo, né, o projeto até a gente vai empurrando algumas exigências para que sejam cumpridas. Então, esse foi o resultado. Se quiser ir passando, é só ilustrativo, depois a gente chega no elevador. Então, mapeamento de danos, né, um pouco sobre tudo o que o Paulo falou.
A gente tem uma grande discussão disso, né, dentro da Faculdade de Arquitetura, o CAL, aí, que a gente tem há pouquíssimo tempo. Na minha tese foi sobre ensino de patrimônio nas escolas de arquitetura do Rio de Janeiro. E obrigatoriamente, né, foi uma luta ganha já, você precisa ter um arquiteto como responsável técnico das empresas e à frente de projetos e obra de restauração. Então, a pessoa tem que ter essa habilitação profissional. Enfim, isso é uma outra discussão também dentro do ICOMOS, né? Que se só a graduação basta. Então, aí a gente tem a BEA discutindo isso, CAL discutindo isso e a AB discutindo isso, né? E tentando chegar a um denominador sobre essa expertise. Só volta um pouquinho, porque a gente tem, né, a parte assim, tectônica, né? Aí pode baixar aí, mapeamento das esquadrias. Então, só trouxe como ilustração para vocês entenderem. E a gente faz muito isso, né? Paulo está aí no coisa, como dá trabalho, né? Eles eram meus alunos, eu dizia assim que o projeto de restauro era o único trabalho que eu permitia que fosse feito em grupo. Aí eles ficavam, mas você trabalha em grupo? Eu falei, vocês não terminam. O semestre vai acabar e vocês não vão conseguir terminar. Vocês vão entender o que é um projeto executivo de restauração, né? Então, pode passar. Aí a gente tem algumas questões, né, que aí a gente entra em discussão, o que é importante. A gente tem que respeitar a legislação de incêndio, e aí a gente precisa entender assim, o que você pode adaptar dentro do bem tombado. Então, placas de sinalização, onde é que você pode colocar. E aí você tem toda uma discussão técnica que precisa fazer. Pode passar também. Aí a gente tem aí o estudo, né, da empresa que fez a questão do SPDA. Então, eles fizeram, acho que, umas 5 ou 6 versões. A gente aprovar, pode passar a próxima imagem, né, porque aí como que a gente pode botar as hastes, né, fazer a proteção do bem integral, né, como que a gente pode representar isso graficamente e não interferir, né, de uma forma negativa na visibilidade do bem, né, dentro do escopo do teu tombamento. Pode passar? Então, assim, o nível de detalhamento, né, que a gente cobra para poder fazer todo esse entendimento técnico, né, e até ter uma segurança daquilo que vai ser contratado, enfim, né. Pode passar. E aqui a questão do estudo do elevador, né. O estudo do elevador realmente foi demorado, foi um processo difícil, né. Então, foram muitas visitas lá, várias exigências de foto para a direita, foto para a esquerda, foto para o centro. Estou caminhando aqui, eu vejo o elevador está aqui, o elevador é preto, o elevador é branco, o elevador é de vidro, né? Então, assim, como que isso se daria, né? Claro que isso é um projeto, né, que ainda não está perto de ser executado, né? Mas é um estudo justamente para garantir não só a acessibilidade, vamos dizer assim, motora, né, mas a acessibilidade dentro da sustentabilidade que isso pode gerar, né, para dentro do próprio cemitério como um todo. Pode passar. Aí é uma vista, e aí... pode passar. Aí são os estudos, né, que aí... por isso que o pessoal me culpa, né? Agora, tudo que exige de 3D é culpa de Mariana, porque agora falou que tem que ver, então todo mundo quer simulação, aí pede assim, mais um de ladinho assim, de ladinho assim. E a gente vai fazendo para poder, enfim, em prol do patrimônio, a gente conseguir chegar a um resultado. Essa nem é a versão final. Eu não consegui achar a versão final, porque isso aqui vai diminuir, porque aí vai ser aquele elevador sem... Mas então ainda está em estudo técnico, aí, mas da parte mecânica de como que vai fazer. E aí pode passar. Então, o estudo de acessibilidade da Ilha da Boa Viagem é uma coisa que a Ilha da Boa Viagem, lá dentro, em breve, vai ser entregue, né, para a população. Esse projeto, né, enfim, foi um projeto super moroso. Posso aí, garantir para vocês aí, né, que a ilha está linda, né, vai ficar linda, né, está ficando. O projeto foi feito... A execução da obra foi feita com rigor muito, né? O IPHAN acompanhando diariamente. E aí, durante, né, essas idas, essas fiscalizações e tal, quando a gente falou sobre a acessibilidade do Maruí, existia a intenção de trabalhar a acessibilidade, né? Não era uma acessibilidade entre monumentos, que lá vocês vão ter a restauração da capela e a restauração da antiga Casa dos Escoteiros, né?
não, a questão é você chegar lá em cima. E a gente tem o Fortim, né, que tem poucas pessoas até que moram em Niterói conhecem, porque o Fortim fica de costas para a gente. Ele tem uma vista linda, né, na verdade, ali, maravilhoso. E ali é um lugar difícil, de difícil acesso, né? E aí, como que a gente vai falar de acessibilidade? E, principalmente, né, no âmbito de um patrimônio, que é um patrimônio. Você tem um patrimônio material e imaterial, um patrimônio natural, né, que é ali tombado. E aí você envolve toda a questão do patrimônio natural da ilha, né, de todo o seu entorno, enfim. Então você tem um tombamento mais complexo que você envolve a questão do bioma, você envolve uma série de requisitos que são importantes de analisar. Então, foi apresentado inicialmente um estudo que o IPHAN assim, não olhou com muitos bons olhos, e aí me pediram ajuda nesse finalzinho, algumas secretarias, para que eu tentasse ver se existia a possibilidade, se um dia houver esse interesse de fazer acessibilidade. Eu, assim, não estou autorizada a mostrar o estudo final para vocês, porque ele ainda não está aprovado. Eu vou falar um pouco sobre o processo, um pouco da metodologia que a gente usou, porque a gente não tinha como assim, levar adiante, né? Então, como que a gente consegue aprovar essa menção para o IPHAN, né? O mérito do projeto? Será que o IPHAN vai aprovar se a gente submeter um projeto como esse? Então, o meu desafio foi esse, foi tentar fazer uma simulação da ilha e uma simulação da proposta, que a gente tentou fazer isso a 3 mãos, né? Prefeitura, IPHAN e DEPAC, né? Que aí a Fernanda, no caso da prefeitura, para entender o mérito dessa possibilidade. Claro que a implantação disso vai depender da vontade da população no futuro, não é uma coisa que ainda está em discussão no âmbito assim, de que vai existir uma realidade. Não, isso ainda é um estudo. Então, eu vou só explicar um pouco qual foi a metodologia que a gente usou, né, para a gente poder fazer esse trabalho, mapear, que foi uma exigência do IPHAN. Então, assim, a gente não vai aprovar nada se a gente não ver como vai ficar. Então, a gente não aceita elevador, a gente não aceita, né, a gente não aceita. Então, foram muitos nãos para que a gente chegasse numa conversa inicial. Então, eu vou poder explicar um pouco a metodologia, que é o que a gente tem utilizado aqui, que eu tenho tentado implantar assim, em alguns projetos. A gente tenta, dentro dessa consultoria, né, que eu estou trabalhando, eu tento fazer um ajuste da apresentação dos projetos básicos, né, sempre como um estudo inicial, para isso depois ir para uma futura contratação. Então, como que a gente pensa o projeto básico em algumas situações pontuais. A gente tem um engenheiro que trabalha com a gente, pode passar, que ele fez um mapeamento por drone, né? Então, isso que seria justamente um briefing do que seria a proposta. E aí, como eu não tinha topografia para poder trabalhar, pode passar. Eu usei uma metodologia que a gente usa em projetos de pesquisa. No iGrafia, a gente conversou um pouco sobre isso, que é você trabalhar com mapeamento planaltimétrico com drone, né? E a gente tem aqui o Sigel, né? Que está disponível, enfim, os estudantes usam a plataforma. E a gente trabalhou com essa montagem, né? Chegamos aí a uma volumetria da ilha, pode passar. Aí um pouco das imagens, né? Desse lugar horroroso, que daqui a pouco, né, vai estar todo mundo aí. Pode passar. Eu trouxe as imagens do drone para vocês poderem dar uma olhada. Ali atrás, pode passar. Eu acho que eu botei uma imagem, um fortinho. Ó. Eu acho que deve ter gente aqui que não sabe que tem um fortinho aqui atrás, né? Não conhece a ilha. Então, a gente teve que fazer todo esse mapeamento. Pode passar. Pode passar. E aí a gente usou uma metodologia chamada geodesign, que a gente pega e faz essa conversa entre os programas que a gente tem, né? A gente não tem muitos recursos e máquinas muito poderosas, mas a gente consegue chegar a um resultado usando assim, imagem e reconstrução 3D para poder fazer. Por que a gente precisava fazer isso? Porque para a gente poder estudar os acessos, a vegetação
e para a gente poder fazer no futuro a simulação de como seriam esses acessos, né? Caso a gente fosse submeter esse projeto para análise. Pode passar? A gente tinha uma certeza, né, dos platôs da altura, né, entrada da ilha e tal, e a gente tem muitas escadas, né, que ligam, né, a ilha. Então, para a gente poder ter uma precisão de que o nosso levantamento ia dar certo, a gente foi com a equipe de estagiário, fizemos o levantamento das escadas e da medida dos espelhos. E aí a gente achou um erro, uma imprecisão máxima de 15 centímetros. Paulo gostou, né? Tá vendo? Não tem todo o equipamento, mas a gente se vira bem. Então, a gente conseguiu ter uma precisão, porque qual era a nossa preocupação? A hora que a gente fosse simular uma proposta para poder apresentar para o IPHAN, imagina se eu erro 1 metro, 2 metros, né? E aí eu tenho um projeto que vai ser totalmente furado, né, dentro do escopo. Eu não podia correr esse risco, né? De depois de você ter, fez um levantamento impossível, nada casa com nada, não dá e a gente não vai conseguir atingir o que a gente queria. Pode passar? E aqui foi a base 2D que a gente conseguiu, né, depois que a gente fez todo o mapeamento, né, dos monumentos, enfim, com o drone, né, e com o levantamento que a gente fez. E aí, dentro disso, a gente partiu de algumas ideias, que aqui, eu acho que eu até botei aqui as ideias iniciais, mas essas ideias iniciais, pode passar mais um, mas elas não são exatamente o que vai ser colocado, né? Então, foram feitas várias simulações e submetidas. Aí pode fechar. Então, foi só uma análise, né, do que poderia ter sido feito, do que poderá ser feito no futuro, né? Sempre com a anuência. A gente ainda tem que passar isso pelo meio ambiente, né? Então, assim, isso não é uma coisa que está autorizada a acontecer no município, né? É importante que isso fique bastante claro, né? Mas aqui, como a gente estava discutindo patrimônio, né? Então, assim, a importância da gente ter intervenções, né, relacionadas ao patrimônio, seja onde for, né, na cidade, e tal. Pode voltar para a imagem da foto da ilha. Tá. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Aqui. Né? Então, a importância de dar acessibilidade. Por que dar acessibilidade? A gente tem uma lei, né? Inclusive dentro do IPHAN, porque nós somos obrigados a dar acessibilidade, né? Se você não pode ter acessibilidade, você também tem que ter um equipamento, que você precisa fornecer um passeio virtual, né, por aquele monumento para as pessoas que não podem necessariamente acessar. Então, a gente tem um compromisso legal também, né, com a acessibilidade. Então, foi dentro desse escopo que eu comecei a fazer alguns estudos e algumas análises, né? Análises críticas, né, e sempre em parceria com o patrimônio. Acho que é um pouco isso, né, a importância de você ter os órgãos de fiscalização, né, aqui o Paulo representando o INEPAC, eu falando um pouco da experiência, né, do IPHAN, sempre presente, né, dentro dos diálogos, e como que isso passa a ser assertivo, né, para o patrimônio. Então, acho que é um pouco isso. Que eu tinha para falar um pouco para vocês, né? Não estou a importância, né, aqui da Tanja, né? Que a gente sempre toca figurinha, né? A gente fala muito sobre essa questão do ensino. E, claro, né, não podia deixar, né, de dizer assim, né, o orgulho que eu tenho, né, desse ex-aluno que hoje aí, né, está sendo fiscal de uma obra que ele viu, aprendeu, ouviu falar em Brande, vendo a Casa Norival de Freitas, né? E assim, isso dá um orgulho muito grande para a gente, né, Tanja? A gente entender que assim a gente consegue, né, minimamente, né, trazer uma formação, né, para esses jovens. Acho que dentro do conselho essa questão do ensino também, né? A gente discute no IAB, discute no CAL, essa importância desse papel ético, né? Principalmente com educação e cultura no nosso país, que eu acho que isso é muito importante.
Então, vários ex-alunos, né? Falei do Paulo, que o Paulo hoje aqui está de palestrante junto, mas assim, a importância disso. Então, acho que é esse um pouco o meu papel, um pouco da contribuição que eu estou tentando fazer aí para o patrimônio da minha cidade. Tá bom? Obrigada. Maravilha. Mariana, obrigada. Eu vou convidar os palestrantes para a mesa, para a gente fazer o fechamento. Eu acho que foi possível percorrer um pouco das várias questões que tocam o patrimônio em Niterói, desde as questões de política pública, dos vários movimentos, né, e ações que são feitas em prol do patrimônio, e os objetos que a gente vem tratando, né, que são objetos que estão dentro de cenários bastante importantes, como apresentado pela Clara, pela Mariana, pelo Paulo, que tem um diálogo muito forte junto à Lúcia, que é o Cine Caraí, que ele vem reverberando desde os anos de 2005, via IAB, via as entidades de Niterói também, então é importante. A gente está avançado da hora para começar a próxima mesa. Eu gostaria de saber se algum colega quer fazer alguma pergunta. Tá, então nós temos aqui 2 arquitetos, estudantes ou pessoas interessadas em fazer pergunta. Por favor, Augusto se apresenta. Boa noite a todos, eu sou Augusto, sou conselheiro ainda do CAL também, atualmente, né? E sou do IAB, do Leste Metropolitano. Eu quero fazer uma única pergunta, que eu sei do adiantado da hora. Qual o uso que vai ser dado à Casa Norival de Freitas após o restauro? Ela vai servir de apoio ao Conservatório de Música. Mas é porque parece que ele está com um espaço meio... não reduzido, mas está faltando espaço, entendeu? Mas aí eu acho que é a prefeitura que pode até responder com mais propriedade, né? Lógico. Acho que vai funcionar como um anexo, pelo que a informação que a gente tem, vai funcionar como um anexo com outras funções que o espaço atual não consegue contemplar. Tem mais aqui uma pergunta a ser feita, por gentileza. Boa noite, eu sou Débora Pimentel, arquiteta também, participei durante muitos anos aí também, né, com o IAB Leste Metropolitano. Minha pergunta é a seguinte: além desses que vocês citaram, nós temos agora aí, até precisamente amanhã, sendo inaugurado o novo mercado municipal de Niterói, né? Que é um edifício, se não me engano, dos anos 40, né? Está retornando aí ao uso, vai ser entregue à população. Esse projeto e essa obra, por acaso, passou dentro de algum crivo, foi objeto de algum estudo, ou discussão, ou mesmo colaboração de nós, arquitetos, ou vocês têm alguma informação para passar? Eu conheci o projeto do Mercado Municipal em 2010, que foi um amigo que fez à época. Mas, assim, como o prédio não tem tombamento nem nada, não passou pelo menos pelo INEPAC, não. Mas eu acredito que não. Isso aí foi uma iniciativa interna da prefeitura mesmo. Lúcia, você tem algum acompanhamento disso em relação ao mercado municipal? A informação é a mesma. O imóvel não é tombado, então ele não passou pelos órgãos de patrimônio, e a prefeitura tem uma secretaria de projetos especiais, e não vou conseguir reproduzir o número, mas não é projetos especiais, estratégicos e atividade criativa, economia criativa, é um nome que envolve essas palavras. Essa Secretaria Especial de Ações Estratégicas, não projetos, enfim, e Economia Criativa, o da Economia Criativa. E ela que está cuidando dessa obra. E não sei por que outros canais ela teria passado. Não houve polêmica, talvez, em relação à obra, né? Acho que é uma obra que a população está querendo e gostando, talvez. Boa noite, meu nome é Luíse, eu sou professora da Escola de Arquitetura da UF, moradora aqui do bairro, conheço bem a ilha, né?
E eu fiquei muito preocupada com aquele plano inclinado, que ele vai colocar em risco não só a vegetação, como a geologia daquele terreno, que é muito quebradiço. Então, tanto as plantas, as árvores, como vão ser muito destruídas por um plano inclinado ali. Eu fiquei bastante preocupada. Então, aí você não precisa ficar preocupado, que isso aqui é um diálogo inicial com o IPHAN. Então, assim, ainda tem o meio ambiente ainda tem que analisar, entendeu? É porque a nossa preocupação é assim, sem o IPHAN analisar o mérito, não adianta nem a gente seguir. Então, se vai mudar, enfim. Então, existe toda uma preocupação. A gente não sabe nem se é possível, justamente por causa da geologia. Então, isso ainda vai ter que ser analisado. O que era mais viável, dentro desse ponto de vista, da estrutura da ilha e tal, era o elevador. E o elevador foi terminantemente vetado, não passou nem no primeiro crivo, entendeu? Então, por isso, essa tentativa de fazer outras análises, que ainda dependem de várias análises técnicas para estudar a viabilidade. Isso aí não é uma realidade. Isso aí é um estudo básico para aprovação do mérito pelo patrimônio, entendeu, Luiz? Não passou pelo meio ambiente, isso ainda não passou, não tramitou em nenhuma outra instância, para fazer até o estudo de assim, é possível? Não é possível. Não é possível, vamos fazer um totem virtual. Infelizmente, não vão ser todas as pessoas que vão ter a possibilidade de ingressar na ilha. Tá? Então, não é uma análise técnica que está em andamento. Tá? É só o mérito do estudo, se no futuro o IPHAN aprovaria. O IPHAN acha que tem que ser desse jeito. Tá, mas e aí? Se o meio ambiente não deixar, será que o IPHAN vai ceder o elevador? Entendeu? Então, é isso que o início de uma grande polêmica, que vai ainda tramitar aí por conselhos, enfim. Né? Isso não é uma decisão, nem pode ser, né, unilateral, enfim, tá? Nesse sentido. Então, não passou ainda pela análise do meio ambiente, né? E eu tenho certeza disso também. Acho que o meio ambiente vai criar algumas questões. Eu acho que vão haver alguns retrocessos na discussão entre o patrimônio histórico, né, e a preservação do meio ambiente. Você queria fazer outra pergunta? Sem som. Eu acho que esses estudos, como apresentado pela Mariana, são assim extremamente importantes para a gente ver a viabilidade ou não de determinadas intervenções, de acessibilidade, ou outras que a gente faz em patrimônio, ou quando o bem é tombado nas várias esferas, federal, estadual, municipal, ou a própria proteção, como a gente tem hoje um caso de uma situação que é bastante séria, que é o Pão de Açúcar. Né? A gente tem uma situação no Pão de Açúcar que não houve uma discussão mais alargada para o entendimento do que é esse patrimônio geológico, porque você tem também o patrimônio geológico tombado. O que é ele? Por que ele é tombado? Esse é um aspecto. Mas a gente vai ter a questão da paisagem da cidade, vai ter a questão do entorno do bem tombado. Então, tem uma série de questões. E os estudos, eu acho que eles são muito válidos. Agora, Mariana, eu acho que isso tinha que ser apresentado em outros locais para a gente saber que está sendo feito, porque a gente sempre fala, poxa, o acesso à Ilha da Boa Viagem é difícil. Né? Quais são as possibilidades que a gente tem? Hoje, o IPHAN mesmo, e eu acho que, se eu não me engano, o Patrimônio de São Paulo, Estadual de São Paulo, ele tem colocado, quando não se consegue fazer essa acessibilidade, esse acesso universal, se faz o passeio virtual. Quem propõe, né, a intervenção no bem, ou o uso do bem, tem que fazer esse estudo e apresentar o passeio virtual dentro desse edifício protegido. Isso é bem importante, um aspecto bem importante. A gente tem mais duas solicitações de fala, por favor. Rita Brito, arquiteta, formada aqui na UF. Vocês me desculpem, porque eu vou sair um pouquinho dos exemplos de patrimônio apresentados, mas ontem eu fiquei muito triste de ver o estado que está o nosso casarão da UF. E aí eu queria aproveitar as autoridades aqui. Primeiro, um desconhecimento meu, eu não sei se o casarão é tombado. Né? Eu sei que o governo federal está com dificuldades financeiras, etc., mas se demorar um pouquinho mais, a gente vai perder aquela fachada maravilhosa, né? Do chalé. Né? Desculpa. Então, assim, eu queria saber,
né? Primeiro, ontem um professor falou que a UF tem um projeto de restauração para aquele chalé, né? Então, a minha dúvida é assim, gente, não dá para convocar a prefeitura, fazer uma parceria público-privada, assim, levar para a mídia a questão do chalé, porque a gente vai perder esse bem. Ele está se acabando, infelizmente. Bom, eu não tenho acompanhado, mas existe um projeto para o chalé. É um projeto, se eu não me engano, foi feito entre 2011 e 2014, eu não tenho certeza, mas existe esse projeto. Mas a gente sabe que a aplicação das políticas públicas, especialmente a nível federal, sempre são muito difíceis. Essa é uma realidade nossa, é o que a gente sempre discute. Como a gente viabilizar, né, as obras de intervenção nesses bens que são bens da União, mas que são bens do povo, né, são nossos, para que não aconteça o que aconteceu com a Casa Norival de Freitas, né, o estado que ela chegou hoje, né, que é um estado absurdo. A gente tem aqui 3 professores da UF, eu não sei se a professora Luiz gostaria de falar, ou a professora Regina. Noêmia, deixa eu só falar. Paulo, por favor. Não, eu recebi o projeto de restauração nesse ano lá da diretoria e está em fase de fazer uma reunião com o diretor, porque algumas coisas a gente tem que ver primeiro se atende aos alunos e à própria escola de arquitetura. O projeto foi do escritório da UF, acho que não foi em si pela parte de arquitetura, alguma coisa. Então, assim, primeiro a gente tem que ver se atende, né? Então, eu já estou para agendar uma reunião com o diretor para poder partir para o próximo passo, que é a questão dos recursos. Alguém mais? Professora Luiz, professora Regina, gostaria de falar? Gentileza. Oi, boa noite. Não, é só lembrando, né, que a gente, talvez o casarão e o chalé tenham se deteriorado tanto, porque nos últimos 4 anos nós não tivemos recursos para a educação, né? Foram restritos, mal dava para nós sobrevivermos, né? Pagar a luz, a água, coisas básicas, né? Quanto mais uma obra. Acredito que agora realmente possa sair do papel, porque, né, o novo governo voltou a dar atenção, né, para a questão da educação e da universidade pública. Já existia um projeto feito por técnicos do patrimônio, e esse projeto tinha cerca de uns 6 a 8 anos. Há 2 anos atrás, nós participamos de um edital do Ministério da Justiça, uma coisa dos direitos difusos. Talvez vocês conheçam esse edital. E eu não sou da área de patrimônio, mas eu sou uma entusiasta, trabalhei pra caramba junto com pessoas da área de patrimônio. E o nosso projeto, então, foi considerado com mérito, mas o dinheiro todo do Fundo dos Direitos Difusos sumiu no governo Bolsonaro. Então, o projeto foi aprovado com mérito, mas o dinheiro sumiu. E, mais recentemente, a nova direção da escola está providenciando, junto com os professores de restauro, uma atualização dos valores e, talvez, alguma coisa, alteração no projeto inicial. Então, o projeto, inicialmente, há 2 anos atrás, ele estava orçado em 3,5 milhões. Então, provavelmente, agora deve ter aumentado bastante. Nós só temos mais um pedido de fala, do Lucas Faulhaber. Por favor, Lucas. Oi, boa noite. Primeiro, desculpa que eu cheguei e já estava no meio da mesa. Então, não sei se foi abordado, mas até aproveitar para fazer uma propaganda da próxima mesa. A gente vai tratar da legislação urbanística aqui do município, né? E uma das preocupações é que vai se rever, né? Transformar os PUR, né? Que são as legislações regionais, em uma única legislação. E no que tange a patrimônio, né? É o PUR, a legislação que mapeia e lista alguns bens de interesse histórico para preservação e tudo mais. E uma das preocupações é que o projeto de lei não está incorporando, não tem uma nova listagem
E queria saber de vocês alguma avaliação sobre isso, como é que vocês têm alguma informação de como é que isso vai ficar, se existe alguma outra normativa legal que dê proteção a esses imóveis. E é isso, é só essa dúvida. E, bom, o secretário vai chegar. Vamos ter o debate daqui a pouco. Acho que é um tema que pode ser tocado também mais adiante, mas já que a gente está falando de patrimônio agora, acho que queria aproveitar. Lúcia, por favor. Alô. Então, Lucas, boa sua pergunta, porque a Noêmia não me deixava mais falar, eu tive que não falar mais disso. A questão é a seguinte, a legislação de uso e ocupação do solo, ela, na realidade, já reedita alguma coisa que ficou entre esse projeto de lei agora e o PUR da região Praias da Bahia. Essas áreas de interesse de preservação, que são as áreas denominadas antigamente de APAU, são as 3 APAUs, Centro, São Domingos, Graguatá, Boa Viagem e Ponta da Areia, que já sofreram alterações na lei de Operação Urbana Consorciada em 2013. Então, esta lei de 2013, ela já eliminou as APAUs, ela já criou um outro conceito chamado corredores culturais, só que a lei trouxe uma lista de bens, e na forma de lei, né? E agora o projeto de lei de uso e ocupação, ele, de alguma forma, faz a mesma coisa, não cuida dos índices urbanísticos dos imóveis que estão na vizinhança dos bens de interesse cultural, e ele propôs uma lista por decreto, que é uma coisa, acho que, a se pensar também, porque até aqui a lista dos bens tombados ela ficava registrada na lei, né? Houve algumas modificações entre aquelas da lei de 95 e da lei da OUC, tem sempre alguma correção, e, a princípio, o tal do decreto está trazendo a lista semelhante à da OUC, porém, ele é um decreto. Então, acho que isso é um aspecto a se pensar também. Mas o mais grave é a questão de que, nessas áreas, o que diz explicitamente a lei é que, na vizinhança do bem, e isso vai atingir, inclusive, bem tombado, porque a forma como está escrita na lei sugere que, não havendo uma área de entorno estabelecida, na realidade, não é exigido, não há exigência na vizinhança. E isso é muito grave em relação a bens tombados também, porque, historicamente, o IPHAN, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, que estabeleceu uma portaria que exige a delimitação da área de entorno, mas os tombamentos mais antigos nem sempre têm essa área de entorno delimitada. Então, a gente pode vir a ter algum problema dessa natureza em vizinhança de bem tombado. Agora, na vizinhança dos imóveis de interesse de preservação, é certo. E as leis da APAU, que foram, como é que se diz, reproduzidas, né, por Praias da Bahia, tinham um cuidado de definição de parâmetros desses imóveis na vizinhança. Então, isso foi uma perda, mas já foi uma perda em 2013 e que é a oportunidade da gente tentar corrigir agora na lei de uso e ocupação, né? Vamos ver. A gente está tão avançado da hora, Augusto. Tá bom, por favor. Então tá. Ótimo. O decreto foi publicado? Não, esse decreto. Não, é só complementando o que a Lúcia falou. O decreto foi publicado, sim. Tá? Mas parece que precisa de uma revisão, parece que tem enganos. Tá? Só complementando o que a Lúcia falou, é que na planta, né, das manchas, né, do zoneamento proposto, não é isso? Não existe marcação alguma de nenhum bem tombado ali. Não tem nada marcado. Quer dizer, o Forte do Graguatá, que aqui está pertinho de nós, né,
e que é um bem tombado pelo patrimônio, né, pelo IFAM, talvez o mais antigo, é o primeiro, não consta, né, desse mapa. Está invisibilizado, né? Está invisibilizado, assim como outros, mas todos não constam. Não é grave que não conste, tá? Porque a legislação de tombamento ela vai se sobrepor, mas em relação às áreas de entorno, gera uma polêmica se elas não estão previamente definidas em ato legal, portaria, etc. A gente viveu isso no Morro do Pasmado, isso é muito grave, no Rio de Janeiro. A polêmica do Morro... Bom, e a outra questão é, o que é estranho, aí sim, se eu tenho alguns bens tombados e não outros. Então, se eu tenho bens tombados que estão assinalados na lei, eu tenho que ter todos. Ou então, eu não tenho nenhum e vão valer todos os dispositivos legais dos bens tombados, e os bens tombados pressupõem que áreas de entorno são objeto de análise do órgão de patrimônio responsável pelo tombamento e a deliberação deles, mesmo sem estar definida, às vezes, no instrumento legal. Ainda existe essa polêmica. É isso aí. Bom, muito obrigada a presença de todos. Quero agradecer aqui à mesa, a Clara Buckley, ao Paulo, a Lúcia e a Mariana. Muito obrigada. Acho que a discussão foi bem bacana e eu acho que já abriu linha para a próxima mesa, que vai falar sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Muito obrigada. Boa noite.